Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e viu quem você realmente é de verdade? E eu não falo, de você ver seu rosto, de fazer aquela skincare, ou de você ver a imagem que os outros acabam projetando de você, mas você, ali na sua essência, seus medos, suas verdades, sua força, quem é que você acaba sendo na sua essência. Eu, nesses últimos meses, venho vivenciado muitas transformações e eu quero compartilhar com vocês alguns insights que eu tive em relação a isso, porque períodos de transformações exigem que, que a gente se permita, né? Que nós nos permitamos ter coragem, a força e principalmente encontrarmos a verdade dentro de nós mesmos, né? Acaba sendo uma jornada um pouco longa e também solitária, que eu acredito que, assim como o autoconhecimento é algo que não tem fim, a busca por quem nós somos também não. Mas eu não quero trazer isso naquela coisa incessante da constante busca de quem eu sou, aquele grande pensamento filosófico, mas sim como uma ideia de que talvez um simples ato nosso no dia a dia pode trazer essa verdade mais próxima de nós, né? E acaba sendo algo muito recompensador. Eu fiz algumas anotações aqui e eu quero ler junto com vocês, que principalmente, né, que nesses últimos meses eu tenho percebido que a vida ela exige coragem, mas, mas antes da gente conseguir essa coragem, ela exige que a gente se enxergue de verdade. E quantas vezes você já ficou estagnada, sofrendo por algo que nem aconteceu? Não sei você, mas eu fui tantas, tantas e tantas que eu, bom, a minha camiseta deixa bem claro, né? Eu sou pisciana. Então, assim, às vezes eu fico no mundo da lua, porque dando uma breve introdução do meu mapa astral, eu sou pisciana, eu tenho um mistério em peixes na casa 12. Então eu tenho meu Sol, minha Lua, meu Marte e Saturno em peixes. Então tudo isso, ainda mais na casa 12, então tudo isso acaba se tornando uma coisa que, na maioria das vezes, eu levo muito mais pro imaginário do que pro prático. E isso me estagna muitas vezes, né? Mas essa sensação de estagnação não tem nada a ver com signos, etc. ou tal. Mas sim com o simples fato de, às vezes, a gente projetar tanto, criar tantas expectativas com algo lá na frente, que a gente esquece que a gente está vivendo o presente, não o amanhã. Inclusive, isso foi pauta da minha terapia essa semana. E foi onde eu pensei realmente, né? Às vezes a gente acaba se projetando tanto, criando tantos cenários na cabeça que a gente não consegue fazer nada, né? E eu, infelizmente, sofro desse mal. E se você também sofre disso, saiba que nem tudo está perdido. Porque muitas das vezes, quando a gente fica nessa estagnação, onde a gente não consegue nem ir para frente nem para trás, é porque existe um certo medo, né? Existe um medo que prende a gente, é um medo do futuro, é um medo, é um medo que a gente sente lá no fundo. E às vezes é um medo por algo que nem aconteceu. Porque a gente cria cenários e cenários e cenários. Mas uma coisa que eu falo é que eu até escrevi aqui, né? Que quantas vezes o medo te prendeu, te fez parar antes mesmo de tentar. Ixi, comigo infinitas vezes. O fato de eu estar gravando esse vídeo, ele já vai de encontro com uma das frases que eu escrevi aqui, que eu até vou pular para ela já, né? Que eu estou aprendendo que a coragem não é a ausência de medo, mas o ato de seguir em frente mesmo quando ela não, né? Quando ele, o medo, está lá. E isso começa com honestidade consigo mesma. Então, o fato de eu estar aqui gravando esse vídeo já é assim uma superação de um medo. Eu falo assim: "Ah, o medo tá aqui, mas eu preciso da coragem, né?". E a gente acaba tendo essa visão de que a, a coragem é a ausência do medo, mas muito pelo contrário, né? O, o contrário do medo é a verdade, não a coragem. Porque é a verdade que vai mostrar a gente o que de fato está acontecendo, o que tá rolando.
E esse simples movimento que a gente faz também de buscar se conhecer, a gente entende os nossos limites, a gente conhece de fato aquilo que está nos limitando, o que que é meu medo. E aí a gente pode falar assim, ó, isso daqui é bilola da minha cabeça, tô viajando na maionese, e assim, vamos seguir em frente. Vamos que vamos. Tem uma frase que eu gosto muito de um oráculo, que ela é a seguinte: e se eu cair? Aí na conversa, né? Aí a resposta na conversa do oráculo diz o seguinte: mas e se você voar? Então, eu acho que é muito forte isso, que encaixa muito com essa sensação de estagnação causada pelo medo. E se você está esperando o momento perfeito para agir, igual eu sempre esperei o momento perfeito, onde eu tinha tudo ao meu alcance, e na verdade, não existe um momento perfeito. Então, se você está procrastinando algo, acho que esse vídeo é um sinal para você colocar as coisas em prática e ir fazendo do jeito que tá, né? Com aquilo que tem ao seu alcance, porque a prática vai levando à perfeição, né? E quando eu paro para pensar que muitas vezes eu me privei de certos projetos ou disse não para grandes oportunidades, simplesmente por eu achar que ainda não era o momento porque eu não estava pronta. Mas a gente se torna pronto durante o processo. Ninguém nasce sabendo, né? E isso é uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente quando a gente fala sobre a superação, sobre o medo, sobre lidar com aquilo que a gente com aquilo que paralisa a gente, né? E o tarô, ele acaba trazendo, né? Gente, eu falo muito né? E o tarô, ele tem. O tarô nada mais é do que uma contação de histórias, né? As cartas, elas retratam uma história, elas contam uma narrativa. Tanto se você lê elas de forma linear, né? Do zero, por exemplo, os arcanos maiores do 0 ao 22, e as cartas da corte também, do As até o Rei. Então, todas contam histórias lineares, né? Mas a grande graça do tarô é porque quando a gente embaralha e vai tirando, novas histórias vão surgindo através dos símbolos, através dos desenhos. E tem uma carta em específico que me chama muita atenção quando eu falo sobre essa questão da estagnação e da paralisia, que é a carta do enforcado. Vou deixar uma imagem dela aqui. A carta do enforcado, eu acho que ela traduz muito bem essa sensação de estagnação, essa sensação de que as coisas não estão indo para frente e principalmente de que algo te prende. Mas quando a gente olha para a imagem da carta, a gente vê que essa pessoa não está totalmente presa. Ela está sim de ponta cabeça, mas ela consegue se libertar disso. Isso acaba sendo assim, o clichê do clichê da carta, né? Por mais que seja o clichê e um pouco óbvio de quando a gente começa a estudar isso, né? Mas quando a gente traz para nossa vida, acaba tendo uma mensagem muito importante de o quanto que eu estou me permitindo olhar a situação que eu estou vivendo por outra ótica, o quanto que eu estou me permitindo identificar o que tudo que eu estou vivenciando está me trazendo de aprendizado. Porque é muito fácil quando a gente se encontra numa situação desafiadora, a gente se colocar, às vezes, como vítima, e ficar ali, martirizando, sofrendo, e não encarando de verdade, com coragem e com verdade tudo aquilo. Então hoje eu te convido a olhar para todas essas situações que estão acontecendo na sua vida sobre uma outra perspectiva, sobre uma forma que vá, de fato, agregar em você e te trazer mais próximo daquilo que você sonha, daquilo que você deseja. Porque quanto mais você esperar, mais tempo você vai perder. E a vida passa num piscar de olhos, e o quanto que você vai ficar alimentando esse medo, sendo que você é muito mais forte que ele. Então essa é a minha mensagem, né? E eu já vou até falar aqui a última frase que eu escrevi, que é a seguinte: se você está esperando o momento perfeito para agir, ele nunca vai existir. A perfeição está em quem você já é, aqui e agora. Olhe para si mesma, veja o que precisa ser visto e comece. O mundo precisa da sua força e da sua coragem, mas acima de tudo, de quem você realmente é. Nós somos seres únicos, nós só temos a nossa essência e isso é o mais legal de tudo, é a gente ser único. Então se permita. Assim, e a mensagem que eu sinto de passar para você, que está vendo esse vídeo no momento,
é de que confie em você. Saiba que o mundo, por mais de que a gente viva um cenário totalmente caótico, a gente tem que olhar para tudo isso com o olhar. Eu sempre trago muito essa didática de olhar tudo como aprendizado, porque é a forma como eu aprendi a enxergar a vida para levar ela de um jeito muito mais leve. Porque a gente está aqui na Terra de passagem e a gente está aqui para aprender. E eu acredito que a partir do momento que a gente se permite sair um pouco do nosso da visão, né, de só ficar olhando para uma situação de um jeito, se permite dar 2 passos para trás e abrir, né, a nossa perspectiva, parece que o mundo acaba mudando um pouco de tom e ganhando outros nuances, né. Então se permita, foque no aqui e no agora e chuta esse medo lá para beleléu. E lembre-se, e se eu cair? Mas e se você voar? Se a gente cair, a gente levanta e continua. Mas a gente tem que parar de ter medo de voar. Porque a partir do momento que a gente se permite voar, a gente vivencia experiências incríveis, descobertas, conexões, e cada vez mais a gente se aproxima daquilo que a gente realmente é e aquilo que a gente realmente deseja. Acredito que muitas vezes a gente anula o pedido da nossa alma porque a gente pensa demais no que os outros vão pensar. Na verdade, a gente tem que ouvir a nossa alma e viver a vida da forma mais plena e leve possível. Mas eu espero que tenha feito sentido esse vídeo para você e que você tenha coragem de começar algo que você está postergando ou que você simplesmente um grande sonho que você deixou de lado por acreditar que talvez não seja a hora ou que talvez não seja o ideal. E é o ideal, sim. Às vezes as coisas, a gente cria muitas expectativas e quando elas não acontecem da forma como a gente espera, a gente se frustra. Mas essa eu enxerguei que é a grande graça do universo. Ele te entrega as oportunidades que você deseja, que você manifesta. Mas nem sempre o caminho que você vai realizar para alcançar aquele grande sonho é da forma como você projetou. Porque que graça teria a série da nossa vida? Porque eu acredito que a nossa vida acaba sendo uma série. Que graça teria se tudo fosse linear? Você gosta de uma série onde tudo acontece certinho, que não tem um plot twist, que não tem nada assim que traga aquela emoção? Então a gente precisa enxergar nossa vida sim com mais leveza. Transformar sempre os limões em limonada. Porque assim a vida fica mais leve e divertida. Então eu convido você a tirar uns minutinhos para você respirar fundo, se conectar com você mesmo e escrever tudo aquilo que te prende hoje, tudo aquilo que você quer deixar de lado. E a partir disso, se permitir que o universo entregue para você as oportunidades que você deseja, te mostre os caminhos e que você consiga enxergar toda essa situação que você está passando hoje sobre uma outra ótica. Ótica essa que vai te fazer entender e aprender. Porque a gente precisa lembrar, estamos aqui para aprender, né? E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você já passou por momentos assim também. Se você gostou desse tipo de vídeo e se você, o que você mais gostaria, né, se algumas atividades ou coisas assim. Quero entender um pouco mais sobre vocês também. Aqui não se esqueça de inscrever, de curtir, de comentar esse vídeo e me seguir nas redes sociais. Vou deixar aqui na caixa de descrição as minhas redes. E se você quiser também marcar uma consulta de tarô, porque o tarô ele é excelente também para guiar a gente nesses momentos, né? Eu sempre brinco que ele é uma grande bússola, que ele conta a nossa história e mostra pra gente tudo aquilo que a gente precisa aprender, mudar, etc. Então, é isso e até mais. Um grande beijo.